Graças a paz, irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para o nosso bate-papo comunitário bíblico sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, hoje, capítulo 12, a partir do versículo 13. Mas eu não vou fazer essa leitura sozinho. Eu estou acompanhado do Rabinato aqui. Boa noite, Rabinato. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que os irmãos forem assistir. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que me ouvem. É um grande prazer estar aqui com o Wagner, para a gente poder refletir sobre o texto bíblico. Eu espero que seja algo edificante e relevante para você. E, como sempre, muito bom para a gente, né? A gente gosta muito de estar aqui. Eu espero que vocês também gostem de nos ouvir e ser edificado pelas nossas leituras comunitárias. Amém. Se a gente não gostasse, a gente não ia ficar aqui até... Agora ainda tá um horário bom, 8h35 da noite, mas às vezes a gente sai daqui meia-noite gravando aí. E se a gente não gostasse disso, dessa leitura, a gente não faria... Já faz tempinho já, né? Já, alguns aninhos já. Faz aí uns 4 ou 5 anos já. Alguns aninhos. Desde pandemia, né? Desde a pandemia. Desde pandemia. 20, né? 4 anos, né? E hoje nós estamos em dupla e não em trio, né? Porque nosso amigo doutor Bombril, amigo Bombril. Bombril. 1001 utilidades, né? O cara é pastor, o cara é técnico de som, é professor universitário, é estudante de doutorado, tudo. Aí com essa agenda maluca dele, nos abandonou, né? Então, que Deus abençoe o Fernando. Amém. Aí nessa... Se Deus quiser, estará conosco, né? No próximo. Que maravilha! No próximo estará. Mas é isso, meu amigo. Vamos agradecer a Deus pelo dia, pela vida e por mais essa oportunidade. Agora. Nos conduz aí em oração. Deus bendito, te agradecemos por podermos fazer essa leitura do texto bíblico de forma comunitária. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Nós te bendizemos pelo privilégio de podermos participar, Senhor, edificando nos nossos irmãos, edificando a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela vida. Obrigado pela vida do Dalto, do Wagner, que está aqui comigo nessa noite. Que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo a continuar, Pai, nessa caminhada de estudos bíblicos, de nos edificar e de edificar aquele que está nos ouvindo, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém e amém. E amém. Vai começar com a musiquinha. Não vou cantar musiquinha hoje, não. Eu não tô tão animado que nem a última gravação, não, né? Tava agitado, né? Então hoje não. Hoje tinha mais coisa naquele remédio, viu? Tirou a dor e deu ânimo, né? Não, hoje bola no chão. Devagar. Calma. Mas vamos lá, antes da gente adentrar o texto proposto para hoje, que é o capítulo 12, o versículo 13 em diante, que é o assunto sobre o pagamento do imposto a César, né? Mas antes da gente analisar essa resposta de Jesus aos fariseus e aos herodianos, Jesus deu também uma resposta aos líderes religiosos, aos mestres da lei e os chefes dos sacerdotes, né? Antes, que foi com a parábola dos lavradores. Verdade. Aliás, foi uma reflexão, né? A nossa última gravação. O Fernando estava presente também, muito produtiva, né? Verdade. Muito legal a leitura. E fica aí o meu convite a você a voltar uma casinha lá no YouTube, no episódio anterior e ver com mais detalhes aquilo que eu vou só pincelar aqui, que Jesus conta essa parábola para responder esses religiosos, né? Sobre ainda a autoridade dele que era questionada. E aí Jesus conta essa história de um homem que planta uma vinha, coloca alguns lavradores para cuidar da sua vinha, e quando ele manda um dos seus empregados lá para receber a colheita dessa vinha, esse empregado é morto. Aí ele manda outro e esse empregado apanha, é humilhado. E aí, por fim, esse dono da vinha fala: vou mandar meu filho amado. E os caras também matam.
rapidamente, né, esses líderes religiosos, eles reconhecem, eles percebem que era para eles essa resposta dessa parábola. Ou seja, Jesus usa a ideia do Antigo Testamento, do povo de Israel, onde Jesus manda seus profetas, tem seus sacerdotes, tem seus reis, e eles ali, de dura serviço, né, matam seus profetas, humilham seus profetas, e por fim ele fala de si próprio, né? Que ele fala assim: vou enviar meu filho amado. Como eles já estavam entendendo que Jesus estava os exortando, ele fala: pronto, agora ele também é o filho amado de Deus, né? E Jesus então acrescenta com o profeta Isaías de que a pedra que os construtores rejeitaram, né, tornou-se a pedra angular. Falando do próprio Cristo ali, né? Sim. E esses homens se sentem tão ofendidos com a resposta de Jesus, mas eles tinham medo da multidão, de prender Jesus ou fazer algum mal para Jesus, porque a multidão seguia Jesus, ouvia Jesus atentamente. Então a parábola dos lavradores é uma denúncia de Jesus a essa classe religiosa do seu tempo, né? Apontando para eles o engano deles na condução da religião de Israel. Então, bem resumidamente, a parábola dos lavradores é essa alegoria de Jesus, esse ensinamento ilustrativo, alegórico de Jesus, ensinando aqueles que deveriam ensinar, que eram os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. E aí a gente chega num outro momento, né? Mais tarde, depois disso, depois dessa parábola, o versículo 13 vai dizer o seguinte: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Jesus tinha esse dom, né? Esse poder de fazer os homens ficar sem resposta e, ao mesmo tempo, admirados com a sua sabedoria, né? Não é a primeira vez que a gente lê no Evangelho, em outros momentos é o povo que fica admirado, e dentre o povo está aqui, os líderes religiosos, nesse caso aqui, os fariseus e os herodianos. Vamos lá, meu amigo, vamos destrinchar um pouquinho, ou refletir um pouco em cima desses versículos. Eu acho que a gente deve começar pensando mais ou menos como funcionava toda essa dinâmica aqui, né? Porque eu acho que a gente precisa pelo menos contextualizar a questão do tributo, né? Como é que funcionava o tributo e o imposto. Então, toda vez que o império invadia, né? Porque o que eles faziam era isso, né? Eles invadiam o território e eles matavam as pessoas, eles tomavam todas as posses daquela pessoa, a terra, a propriedade, o que quer que tivesse na frente. Depois que eles invadiam as terras, passavam a ser deles. Então, a partir dessa ocasião, as pessoas perdiam tudo que tinha. Depois, as pessoas tinham que trabalhar naquilo que não era dele, não era mais, né? Mas de alguma forma poderia ser usado pelas pessoas que ainda estavam ali para poder pagar esse imposto
o próprio império. Tem uma relação que é feita, que é os impostos sobre tudo aquilo que era ganho no campo. Então, era uma média de, parece que 20% a 25% do que era produzido no campo era dado para o império. Você tinha um imposto da guerra. Parece que o cara entrava na sua terra, invadia a sua casa, tomava o que era seu, e ainda a despesa por aquilo você pagava além dos espólios. Então, eles criavam um mecanismo de uma dívida eterna. Sim. Na época de Jesus, você tinha um imposto sobre a compra, um imposto sobre a venda, que era aquela parte de Zaqueu, né? Nos portos, o que chegava para vender, aquilo que era vendido nos centros das cidades, nos comércios, o que trazia do campo para vender na cidade, tinha que se pagar sobre a compra e a venda. E você tinha também uma coisa que eu achei muito interessante, o imposto por cidadão. Então, a partir dos 12 anos... Aos 65 anos, no caso a mulher com 12 e o homem com 14, pagava o imposto de 1 denário para o império. Ou seja, o grande problema desse excesso de taxação é que era criado um mecanismo para sustentar, primeiro, os soldados, porque o soldado, quando invadia as terras, a forma de colonizar de Roma era pegar assim, olha, Renato agora é um soldado na reserva, né? Ele parou de ir para a guerra, mas ele é fiel a Roma. O que a gente faz com ele? Ele é nosso aliado. Então a gente dá um pedaço de Ribeirão para ele, né? Que a gente tomou a cidade, dá um pedaço de Ribeirão para o Renato vai ser fiel a gente. E como é que a gente faz para manter o Renato lá e o Renato continuar sendo fiel a gente? A gente pega os impostos da galera, paga o Renato e paga os soldados para continuar mantendo a bendita da Pax Romana. Então, todo esse mecanismo criado pelo Império era para se ter um governo opressor que subjugava as pessoas e, diante dessa dinâmica de imposto, ele fazia com que as pessoas fossem se tornando escravos do próprio império. Porque, numa medida em que as pessoas não conseguiam pagar as suas dívidas, eles eram, em alguma forma, eles eram ameaçados, apanhava, torturava, às vezes ia preso, e quando não se tinha como pagar, fazia o quê? Levava o filho, levava a filha como escravo do próprio império. Então você vê uma máquina, um terror, né? Tá doido. Você nasceu naquela terra, você plantou a vida toda, é uma herança que você tem de uma série de coisas, e de repente você perde tudo e se torna escravo. E aí eu acho interessante essas informações, por quê? Porque você percebe que quem faz esse mecanismo girar é as pessoas que são aliadas a Roma. Então, o camarada que é aliado a Roma, ele está sendo beneficiado pelos impostos e ele está tendo a partilha das propriedades que agora é do Império. Então, quem são as pessoas que estão aliciadas no tempo de Jesus para fazer parte dessa dinâmica do Império na Palestina? Fariseus, herodianos. Toda essa classe sacerdotal, ela tem uma dinâmica de troca com o barganha com o império. Exatamente. Então, a gente dá propriedades para vocês, a gente dá um sustento para vocês de ostentação, vamos assim dizer, e vocês jogam no nosso time. É importante a gente lembrar também, porque nesse período aí do judaísmo do Segundo Templo, você tem uma troca de favores para colocar Herodes no templo, como governador. Sim. Ele é um cara que é levado ao governo com uma troca com os judeus também, porque ele é o cara que dá uma melhorada no templo, ele é um cara que tem essa troca de favores com os judeus. Então faz o meio de campo, né, entre os judeus e Roma, né? Exatamente. E eles são... se beneficia disso. Uma coisa que eu acho que é pouco falada e é importante a gente também salientar, que Roma também coloca e tira sacerdotes. Sim. Isso é importante a gente lembrar. Por quê? Porque essa dinâmica de uma falsa sociedade, santidade, vai para além de só querer
uma hipocrisia, vai para uma dinâmica de troca muito violenta, posso assim dizer, com o império, porque o império está dominando também a parte religiosa. Sim. Não está só dominando a parte social e deixando a coisa correr. Ele não troca, por exemplo, como uma outra questão. Não, nós assumimos e o nosso Deus assume. Não, eles são politeístas. Então eles vão só agregando mais um deus no panteão de deuses romanos e gregos que eles vêm aglutinando conforme o tempo vai passando. Então eu acho que a parte importante é a gente perceber que toda essa galera da política judaica tem um viés político vendido a Roma, vamos assim dizer. Então são acordos que estão por baixo dos panos, que favorecem as pessoas que são aliadas de Roma, mas de baixo não do que Roma manda para a Judéia ou para a Palestina, mas de baixo do que a própria Palestina é subjugada a dar para eles. Então, por que essa questão é tão importante? Para que a gente entenda quem é que vem fazer a pegadinha com Jesus. Quem são esses cabras aí? Você está numa parte muito mais herodiana do que numa parte judaica ou farisaica. Você está numa questão muito mais política do que numa questão religiosa. Para mostrar a fala aqui entre fariseus e herodianos, ela é interessante porque você vê que esses dois partidos não eram muito ligados. Não, eles tinham suas diferenças. Todos eles, né? Sim. Os saduceus, os essênios, os fariseus, os zelotes, todos eles tinham uma diferença. Mas quando eles veem que é importante derrubar Jesus, eles se unem mais ou menos naquela fala que o amigo do meu inimigo também é meu inimigo. Então a gente se junta para derrubar alguém, né? Então essa artimanha, essa forma de conversar com Jesus é uma forma de verdade para tentar pegar Jesus, para tentar fazer com que Jesus, desde dos versículos anteriores, vão tentar prender Jesus. Então, nessa fala que eles propõem, o que a gente vai fazer? Vai pagar César ou não vai pagar? Aquele lance todo. É já para fazer Jesus ter alguma fala que denuncie Jesus e a gente possa prender Jesus. Então, prendendo Jesus, a gente acaba com esse movimento. Mas o que acontece é que Jesus não cai na armadilha. Na armadilha deles. Exato. Não, mas é legal você trazer esse contexto social, né, e econômico dos tempos de Jesus ali. O que está acontecendo ali, né? O que vem por trás dessa pergunta capciosa desses religiosos aqui, né, dos fariseus e desse grupo político que é os herodianos, né? Os fariseus, a gente sabe que é aquele grupo zeloso pela lei, foi responsável pela implementação das sinagogas, né? Sim. Eles era aquele grupo ligado às escolas de profetas, rabínicas, né? Eles acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus. Sim. Que os saduceus entram na história aqui na sequência, né? na próxima, exatamente. No próximo texto aqui, que vai tratar sobre ressurreição, fica bem claro, o evangelista traz essa informação. Eles não acreditavam na ressurreição. Sim. É o outro grupo que vem com perguntas capciosas para Jesus, para tentar pegar Jesus na sua fala, né? Então, os fariseus eram esse grupo, tido como os zelosos da lei, né? Acreditavam na lei escrita e na tradição oral. Também diferente dos saduceus, que não acreditavam na tradição oral, acreditavam na lei de Moisés. Pronto. Sim. E aí os herodianos, que eram esses do partido de Herodes. Basicamente, os que eram favorecidos e a família mesmo também. Exato. Né? Os fariseus, no sentido da contribuição aqui, ou do pagar imposto, que a gente vai discutir um pouquinho mais, os fariseus, não que eles eram contrários, né? Mas eles eram abertos à discussão sobre essa temática do imposto. Não eram tão favoráveis, mas para manter o status quo,
eles davam aquele jeitinho, né? Aquele rolando lero, somebody love, para manter a lei da boa vizinhança. Mas eles queriam parar, extinguir isso daí por conta de toda a usurpação. Diferente dos saduceus. Os saduceus gostavam. Os saduceus achavam que tinha que pagar mesmo, porque eles eram os cabeças das sinagogas, do sinédrio. Então, eles, da alta sociedade. Então, para eles era interessante, mais do que para os fariseus. Já os herodianos, eles eram muito a favor mesmo, porque quem bancava o luxo da corte de Herodes era o tributo, eram os impostos dados a Roma. Então, é interessante que o texto diz assim, mais tarde enviaram. Quem enviou, nós não sabemos. Deve ser a cúpula desses dois partidos. Sim. Vai vocês dois, porque um representa um lado da moeda e o outro lado da moeda, né? Sim. E faz a perguntinha lá para Jesus sobre deve pagar imposto ou não deve pagar imposto, né? Deve pagar... e eles usam esse termo mesmo, pagar imposto a César ou não, né? E é engraçado que, assim, sempre que a gente quer, sempre que o hipócrita, né? A gente não, o hipócrita quer se fazer ouvido, eles se aproximam com palavras de elogio, né? Então, esses caras chegam com má intenção e a primeira palavra que eles direcionam a Jesus é mestre. Ninguém chamava outra pessoa de mestre em Israel de forma alguma, a não ser que esse cara de fato fosse mestre. Sim. Agora, a hipocrisia já está nessa primeira fala, porque se Jesus fosse mestre para esses homens, eles ouviriam Jesus desde sempre. Nunca ouviram Jesus, né? E aí, para enfeitar o pavão, eles ainda falam, sabemos que és íntegro. Mas se vocês sabem que o homem é íntegro e que ele é mestre em Israel, por que vocês não seguem ele, né? Detalhe, né? No próprio enunciado da pergunta já acusa esses homens, né? Porque assim, se ele é íntegro e é mestre, por que vocês não seguem ele? Vocês não seguem ele, mas beleza. E que não te deixas influenciar por ninguém. Ó, o que eles mais faziam era influenciar por poder, por dinheiro, por evidência, né? Os dois ali já é um acordo, né? Exato. E já era para não estar nenhum influenciado pelo outro. Porque se eles são partidos que são antagônicos, você não tem por que estar sentado junto, indo fazer um tipo de ironia com um mestre que a gente não concorda. Exato. Então, senhor mestre, que não deixa se influenciar por ninguém. É ridículo, né? Por que não te prendes à aparência dos homens? Os caras estão revelando o íntimo do ser deles, né? Tudo que eles são, né? E que Jesus não é. Mesmo em meio a toda essa ironia, eles não percebem que eles estão revelando, falando verdades e gerando provas contra eles mesmos, né? O que os advogados falam, não, fica calado, não vai gerar prova contra você, mas você tem o direito de ficar calado. Não, eles estão gerando prova contra eles mesmos. Mas, eles falam muitas verdades nisso aqui, mestre, né? Íntegro, e por fim eles falam, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha aí. Então vocês sabem de tudo isso, né? Então vem a pergunta capciosa. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Cada um deles tinha uma concepção em relação a isso. Sim. Cada um deles esperava uma resposta, né? Sim. Cada um deles falava, opa, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar, né? Se ele falar que sim, opa, ele está aqui com os herodianos. Se ele falar que não... Se ele falar que não, eles estão com o fariseu. E quais as consequências disso, né? O que é legal você perceber que esse desdobramento escrito pelo narrador de Lucas é bem amarradinho de uma forma interessante, porque você vê que é a mesma discussão ainda sobre a terra. Você fala, mas não tem nada a ver, porque na terra você tem aquele movimento que a gente leu na semana passada, você tem os caras sendo oprimidos, e de alguma forma que eles vão sendo oprimidos, eles vão se organizando, que é o movimento que depois vira zelotes e começa como algum banditismo. Sim. Eles têm uma relação interessante, porque eles começam a
lutar e se organizar. É claro que onde o Império Romano era mais fraco, não tinha muitos soldados, eles conseguiam um movimento mais interessante. Mas quando você vê eles nessa pergunta sobre Jesus, a pergunta para Jesus é o seguinte: diante de tudo isso que você vem fazendo, batendo na galera não, derrubando os cambistas no templo, as mesas, jogando as pombas para fora, chamando a galera de ladrão, essa sua atitude tá parecendo que você é um camarada chamado Zelote. Você é desses camaradas ou você é herodiano? Então, a pergunta, na verdade, é basicamente essa. Você tá descambando para ser um cara que não aceita de forma alguma a imposição de Roma e vai lutar contra Roma? Ou você é alguém que vamos pagar imposto e vamos viver como os fariseus e os herodianos e vamos ser beneficiados pelo que Roma tem a nos dar? Então, a pergunta de verdade é essa. Qual dos partidos você faz parte? Exato. Você está jogando em que time? Você é fariseu, você é herodiano, você é zelota? Que negócio que é esse? Porque diante da atitude radical de Jesus frente ao movimento do templo, é um grande problema. Porque o Herodes não mexeu no templo de graça. Não, ele não gastou dinheiro ali de graça. Então, o mecanismo criado para se pagar no câmbio que era feito para os sacrifícios também tinha um câmbio que era pago a Herodes, a Roma. Ninguém ia fazer sacrifício, ia jorrar dinheiro de dentro do templo e o imperador, o governador ia ficar olhando aquela grana passando assim e não ia tirar a fatia dele. Então, era tudo um conchavo, era tudo um acordo entre sacerdote, entre os líderes religiosos, entre a família dos herodianos, entre todos esses líderes de soldados. Tinha tudo a coisa argumentadinha ali, bem fechadinha entre eles. Então, quando Jesus chuta tudo, peraí, esse cara vem de lá de Nazaré para aqui, para Jerusalém, para destruir o nosso negócio. Ele é um zelote. E era bom o povo ter ouvido ali já, porque 40 anos depois, um dos motivos porque o templo é derrubado, Jerusalém é colocada fogo em Jerusalém, era a questão do imposto. Sim. Esse sistema ficou insustentável. Não dava para sustentar por muito tempo. Isso que muitos anos assim, né? Desde a tomada do Império até 140 e pouco antes de Cristo, né? Então, até 70, foi bastante tempo. Muitos anos, né? Mas foi se tornando insustentável, porque é imposto em cima de imposto. O povo cada vez mais sofrendo, cada vez mais você acuando o povo. Então, cada vez mais você cria resistência, você cria grupos rebeldes. E chegou uma hora que ficou insustentável e o povo oprimido se rebelou e aí aconteceu tudo o que aconteceu do próprio Império Romano começar a pôr fogo lá, né? Porque a história vai nos mostrar que ficou uma época querendo acusar quem é que pôs fogo em Roma e no final foi a própria Roma que fez isso, destruindo a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, né? Então, isso aí ficou insustentável, não deu, né? Aí a gente volta aqui para a pergunta e para Jesus percebendo a hipocrisia dos caras e ele declara. Por isso que eu disse que na hipocrisia deles havia muita verdade. Você é um homem íntegro. De fato, o homem íntegro diante da hipocrisia vai responder assim: por que vocês estão me pondo à prova? Ele não passou pano, né? Ele não... Por que vocês estão me pondo à prova? Vamos fazer o seguinte, então. Me tragam um denário para que eu veja. Me tragam uma moeda que circula aqui no Império Romano, o denário, né? Que é o que se refere ao trabalho de uma pessoa o dia inteiro, né? A pessoa trabalhava o dia inteiro, ganhava um denário. Então, imagina, tinha valor. Pensa você trabalhar o dia inteiro e ganhar uma moeda, né? Tinha valor. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Então, aí que começa a reflexão
de Jesus, porque havia de um lado da moeda uma imagem e do outro uma inscrição. Eu fui pesquisar o que era essa inscrição, né? A inscrição está escrito: Tibério César Augusto, filho do deificado Augusto. Divino Augusto. Divino Augusto, né? E a imagem do Tibério do outro lado, né? Da moeda. Então Jesus pega essa moeda com essa inscrição e emite a sentença de quem que é a imagem, de quem que é a inscrição. Então eles respondem: de César. Não falaram mentira, não. Não. Tá ali a imagem do imperador e essa inscrição desse ser divino. Que nem você falou no começo. Roma não estava preocupado, o Império Romano não estava preocupado quando eles tomavam um povo, uma terra, quais deuses eles servem. Desde que eles reconheçam o César, né? E aí Jesus, então, toma isso, mostra para os herodianos e para os fariseus que tem uma imagem ali. E a resposta de Jesus é aquela sábia que nós conhecemos. Em algumas traduções está: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outras traduções vão dizer assim: devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. E é aqui que está a sabedoria de Jesus na resposta, que deixa esses homens admirados com ele. Sim. Porque ele não dá uma resposta objetiva nem para um grupo nem para o outro. Mas ele dá uma resposta clara sobre aquilo que é do império, nós devolvemos ao império. Qual a imagem que vem na moeda? O que está estampado na moeda? A imagem de quem? Do César. Então isso é dele mesmo, não é nosso. Essa imagem é dele, isso aqui é dele, isso faz parte do império dele. Aliás, fariseus e herodianos, vocês se beneficiam do império dele. Ele dizer: devolva o que é de César, o que é dele, cala a boca dos dois grupos, porque assim, de fato, a gente vive das benesses desse império. Né? Por que não dizer que fica com eles o que talvez poderia ir mais para o império? Né? Porque se a gente está falando de superfaturamento, a gente pode superfaturar os tributos e ficar com a gente. Não precisa dizer para Roma que tem menos. Se tiver conchavo de todo lado, já aconteceu esse tipo isso de coisa. Acontecia. Acontecia. Exato. Exato. Eu acho que uma coisa legal que você falou é você perceber nessa relação que dentro da própria ideia da imagem da moeda, é você perceber que tem um exagero também, né? Porque o cara se intitula divino, né? Sim. O filho divino, né? É a mesma coisa. Ó. O filho do divino, então o filho do divino é divino também. Exato. É a mesma coisa. É por isso que eu acho muito legal a gente seguir esse texto olhando para a passagem anterior da vinha. Porque é a mesma coisa. Se você analisar, você tem uma galera que invadiu uma terra que não é deles. E aí, uma coisa interessante na resposta de Jesus é que ele diz assim: olha, devolvam de Deus o que é de Deus. A gente chega aí. E aí você tem essas duas relações, porque tem gente tomando o que não é de Deus, o que é de Deus, e não o que é dele. E aí você pode pôr um monte de coisa dentro desse barco, ou dentro dessa bolsa aí, a gente pode dizer assim. Você pode pôr as coisas da religião, você pode pôr a terra, porque a terra eles estavam tomando. Se você olhar na história de Israel, a terra era de Deus. Sim. O Salmo está lá: minha é a terra, do Senhor é a terra, sua plenitude, acho que 24. O mundo e todos que nele habitam. Então, o César se intitulava divino e se colocava como dono da terra, que ele tomou para ele. Então, a terra também era para ser devolvida para Deus. Não era só outras coisas numa questão religiosa. Então, eu acho que é interessante a gente perceber
a imagem, depois eu volto na imagem para você seguir, eu acho interessante você analisar por quê? Porque tem muita coisa que deveria ser devolvido para Deus. Exato. E não só ser olhar, mas Deus mandou dar tributo para um e mandou dar o culto para o outro. Não estou falando só de culto, porque o culto também já tinha sido degringolado, porque já virou outra coisa. Mas tem outras coisas que deveriam ser dadas para Deus, além dessas questões que a gente imagina de forma muito superficial, né? Sim, sim. Não, e aí é onde eu caminho para essa reflexão da imagem e você vai nela aí também, que você falou que vai. Porque quando Jesus usa a ideia daquilo que o império produziu, e o império produziu e criou uma moeda, e colocou a imagem dele nessa moeda. Então Jesus está falando, isso é deles mesmo, o dinheiro é deles, esse bem é deles. Vocês, grupos aqui de Jerusalém, de Israel, se beneficiam disso, né? É óbvio, e a gente tem que lembrar que o império, quando dominava, ele escravizava, ele usurpava, que nem você explicou aqui para a gente na questão dos impostos, sim. Em contrapartida, ele vendia aquela pax romana. Então, ele mantinha, vocês estão em paz. Não vão vir mais cananeu, não vai vir mais amorreu, não vai vir... como é lá dos macabeus que brigaram lá, um período um pouco antes de Jesus. Ptolomaico. Isso aí. Ninguém vai vir, porque agora tem a paz romana aqui. Então, eles se beneficiavam. Então, Jesus fala o seguinte, dê a César o que é de César. Aquilo que ele criou, dê a ele. E aí, dê a Deus o que é de Deus. E aí, se tratando de imagem, a gente volta para o Gênesis, capítulo 2, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, ele está falando para os fariseus aqui, para os herodianos, o seguinte. Então, você vai devolver a moeda para Roma, mas você devolve o povo para Deus. Devolva o povo para Deus. Sim. Devolve o templo para o povo adorar a Deus. Devolve. É isso que você falou. Mais do que o dinheiro, mais do que o imposto, devolve a terra. Devolve o ser humano, aquele a quem de direito, a Deus que colocou em nós a sua imagem. Então, dentro das imagens, aquilo que é efêmero, que morre, que é comido por ferrugem, que vai ficar aqui, devolve para o império, não tem problema nenhum. Sim. Agora, aquilo que é humano, aquilo que carrega a imagem de Deus, devolva a Deus. Vocês estão aprisionando as mentes do povo. Vocês estão escravizando. Assim como Roma escraviza Israel, vocês religiosos, vocês governadores de Israel, escravizam o povo e alienam o povo da imagem de Deus. Então devolvam tudo. Devolva a partir da vida, devolva a Deus. Aí, não tinha o que os caras responderem. Não, fica sem resposta, né? Por isso que o evangelista relata. E ficaram admirados com ele. Por quê? Porque eles estavam mal intencionados, mas diante da resposta dele, falou assim, não dá para brigar. Porque se ele fala, não, dá, paga o imposto. Aí o fariseu ia falar, temos uma maneira de trabalhar essa resposta e prender ele. Se ele fala, não paga imposto, né? Aí os herodianos iam pegar ele. Aliás, se ele fala, paga, não só os fariseus, mas o povo ia ficar contra Jesus, porque o povo já não tinha mais como pagar tanto imposto. E aí ele dá uma resposta dessa, aí os caras ficam embasbacados mesmo. Mas é muito interessante a resposta de Jesus, né? Porque se você analisar, até numa questão de templo, era contrário a esse tipo de coisa. Porque a oferta não era paga em dinheiro, né? Você tinha um sacrifício a fazer. Você levava os grãos, os sacrifícios eram feitos com a farinha. Por quê? Porque essa dinâmica de sacrifício era para sustentar outras pessoas também.
que era a galera da tribo de Levi. E para ajudar também, naqueles episódios que nós fizemos sobre o dízimo, para ajudar o órfão, para ajudar o estrangeiro, para ajudar a viúva. E você ajudava com o quê? Com comida. Uma vez que você coloca o dinheiro na jogada, você gera outra coisa. Porque, poxa, eu tenho comida, mas eu tenho dinheiro também. Então o que a gente faz? A gente pega o dinheiro para nós. E você tem que fazer o câmbio, né? Exatamente. Porque a pessoa chega com 1 quilo de farinha, com um bezerro, e agora eu preciso do denário para pagar o imposto. Exatamente. E aí tudo isso desvaloriza o trabalho do cidadão. E aí você faz com que a pessoa vá sendo cada vez mais subjugada. E aí a gente entra nessa situação e nessa dinâmica entre soldado, entre Pax Romana, que é aquela lógica de tipo assim, a gente tem que pagar os caras, para os caras manter a ordem e ao mesmo tempo subjugar a gente, porque a ordem era imposta de forma violenta. Não era só uma ordem de proteção, como você disse, para além de uma rebelião judaica. Qualquer coisa, o soldado chegava ali e sentava madeira. A verdade é essa. Batia em quem não queria pagar imposto, batia em quem não falava a língua que eles falavam. De qualquer situação, eles chegavam do jeito que eles chegavam. E só que é muito interessante você ver que a resposta de Jesus também dá a César o que é de César. No Evangelho de Lucas, ele vai ser condenado porque eles vão tramar dizendo que Jesus disse para não pagar imposto. Acho que é 25, o verso 2, ele disse para não pagar imposto. Então, o que é que está acontecendo aqui? Tá se criando uma tentativa de matar Jesus. Uma tentativa de calar Jesus. Mesmo que o Evangelho de Lucas, de Marcos, está dizendo que Jesus não disse que não e nem que sim, ele só disse assim, olha, devolva para cada um que lhe há de direito. Então, ou seja, na verdade, a ideia, se pego na ponta da letra, não era só não pagar imposto, deixa a gente aqui em paz fazer o nosso culto. E não vem pesar sobre nós para que a gente deixe de prestar culto e para que a gente deixe de deixar as pessoas viverem a vida delas, porque a opressão romana escravizava as mentes, escravizava a religião, porque os religiosos também estavam tudo vendido. Consequentemente, o povo era aprisionado para poder sustentar a religião, sustentar o templo, sustentar... E aí, o que você faz com as pessoas menos favorecidas? Você vai jogando cada vez mais à margem, trocando, fazendo com que eles perdam a liberdade, sejam escravizados e cada vez mais tenham menos acesso a Deus. Essa é o fim da coisa era esse. Então, devolver a Deus vai muito além, né? Como a gente está dizendo. E eu acho que se a gente pudesse, talvez, atualizar a coisa, eu acho que a gente entra numa dinâmica na relação com o dinheiro. Sim. A gente colocou, talvez, divinizou o dinheiro, divinizou as posses, e a gente acaba adorando muito mais aquilo que se possui do que de verdade a Deus. E a gente desumanizou as pessoas, esquecendo que elas têm essa imagem de Deus. É isso aí. Então a gente desvaloriza o outro em benefício próprio. Então, não valoriza o outro porque o outro é desprezível. Mas essa pessoa aí é escravo do vício. Essa pessoa aí vive uma vida toda desleixada. Ou qualquer coisa que faça a gente desprezar o outro. Sim. Mas a gente esquece que mesmo que ela tenha essa vida, a imagem de Deus está estampada lá. Porque ela está descaracterizada em todos nós, por causa do pecado. Sim. Mas ainda há um lampejo, né? Uma centelha ainda divina. Há uma imagem a ser recuperada a partir do Evangelho. Sim. Então, se eu sou capaz de enxergar que Deus, a partir de Jesus, pode trazer essa pessoa de volta, imprimir a imagem de Cristo nela de novo, ou restaurar, não restituir, mas trazer de volta, como a gente brincava no começo. Se eu nascer de novo e de novo... mais uma vez. E mais uma vez. Então, de alguma forma, enxergar a possibilidade da gente devolver essa pessoa para Deus.
Né? Dizer assim, olha Deus, vamos quebrar aquilo que aprisiona e vamos dar ela de volta para Deus. E assim a gente poder enxergar o evangelho de Cristo nas pessoas. E não permitir que o jugo continue sobre as pessoas, né? Aliviar esse peso, esse jugo. Por isso que Jesus, em outro lugar, vai falar, né? Toma o meu jugo, que é leve, que é suave. Né? Vamos trocar de jugo? Sim. Porque a gente tem essa tendência a acumular peso. Com o passar dos anos, mais ainda, né? Vamos envelhecer. Meu Deus. Vai desenvolvendo, né? Rapaz. Mas é verdade, eu tô brincando, mas a gente tem essa tendência, às vezes, querer abraçar o mundo, e isso faz com que a gente aumente o fardo, o jugo sobre nós. E Jesus está o tempo todo dizendo para nós, não, toma o meu é mais tranquilo. O meu aparentemente parece difícil, tomar a cruz e seguir, parece difícil, mas não é. A coisa se torna orgânica, se torna leve, se torna livre de aprisionamentos, livre do pecado, livre do mal, né? Que é o status quo, aquilo que estava estabelecido nos tempos de Jesus. Jesus vem diante de uma pergunta tão capciosa, tão maliciosa, maldosa, dá uma resposta que deixa tanto o grupo da esquerda quanto da direita calado, porque eles compreendem, porque eles não são ignorantes no sentido cognitivo, eles são inteligentes, eles são maquiavélicos, né? Eles sabem maquinar o mal. Para criar perguntas como essa, né? Exato, inteligente, né? Exato, não foi assim, vamos. Não, eles queriam pegar Jesus, mas Jesus pegou eles. Né? É verdade. Depois do bolso. Tinha uma música antiga lá, como é que é? Esqueci agora. Mas a ideia é bem essa, que o toureiro foi pegar o boi e o boi pegou ele primeiro, né? Então é mais ou menos isso. Eles foram querer pegar Jesus e Jesus falou, não vou cair nessa lógica de vocês. Inclusive, vocês estão muito enganados sobre mim, vocês estão muito enganados sobre o tempo, sobre a religião, vocês estão muito enganados. E tão enganados, tão cegos, tão embriagados com o poder, tão embriagados com o status, que vocês não querem ver o que o povo está vendo. Que o Filho do Homem veio para salvar, para curar, para libertar. Né? E, mais uma vez, eu estou trazendo para vocês uma palavra de libertação. Dá a César o que é dele, o que ele criou, o que ele estampou, o que faz parte desse império, dá para ele. Mas que, inclusive eles, né? Inclusive eles, e vocês, Israel, deem a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus é essa imagem, é aquilo que Deus criou. E tudo que Deus criou, a partir da terra até a criação, é de Deus. Então vamos devolver a Deus o que é de Deus. E essa é a lição para nós como igreja. Muito vamos devolver a igreja para Deus, né? Porque tem igrejas que têm donos, tem papas, né? Tem aqueles que dominam, aqueles que escravizam, aqueles que põem a mão, né? Aqueles que põem a cobertura espiritual, né? Que a gente conversou aqui na quinta-feira, na nossa igreja, quando a gente amplia essa leitura aqui com a igreja, com a comunidade. Então é isso, tem lugares adoecidos a esse ponto de alguma pessoa ir lá e falar para o tal líder religioso, pastor, estou mudando de cidade, ou eu vou mudar de igreja porque a outra igreja é mais perto da minha casa. Eu ouvi isso, né? O que foi isso, pastor? Estou tirando a bênção, estou tirando a cobertura espiritual. Isso é uma esquizofrenia religiosa dos nossos tempos, entendeu? É os guetos religiosos de aprisionamento, de pessoas que estão aprisionando os outros, né? De pessoas que estão trabalhando só com a imagem do César e se apropriou daquilo que tem a imagem de Deus. Então a gente deve ouvir Jesus e entender. Nós precisamos ser essa oferta viva, né? Qual que é o culto racional que Paulo nos ensinou em Romanos 12? Que a gente apresente os nossos corpos, a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A gente tem que se doar, a gente tem que dar a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus,
né, a igreja de Deus. E é isso que Jesus estava falando para esses líderes fariseus, para esses governadores, para esse grupinho do Herodes. É isso que a gente extrai de reflexão desse texto hoje, né, Renato? É interessante. E é por isso que eu falo para você. Eu acho que a narrativa de Marcos ela é bem amarradinha. Porque você vê o interesse e as coisas meio que semelhantes. Porque lá na parábola dos vinhateiros, eles estão lá Os lavradores. E tem o camarada lá que o Jesus diz assim, olha, mas quando vier o filho, né? O filho de Deus, né? O filho do homem, o que vocês vão fazer? Não, nós vamos matar ele. Mas aqui, eles aceitam o, entre aspas, filho do divino, que é o César, né? Sim. E eles cultuam ele. Talvez o judeu não o adorem prostrado, porque aí é demais, né? Para um judeu. Mas ele permite com que ele usurpe aquilo que é de Deus. Sim. Ele tire aquilo que é de Deus e ele se apropria do templo, dos meios religiosos, da terra, desde pessoas. Que eles se beneficiem também. Então, eu acho que essa é a relação que você faz na igreja contemporânea. E eu vou um pouco mais além, eu diria que hoje as pessoas criaram marcas. A igreja fulana de tal, ela virou uma marca. Ah, sim, tem muitas. E parece que essa marca, ela virou uma imagem de ostentação também. Olha, eu faço parte de tal igreja. Como que se fazer parte dessa igreja me definisse como um cristão? E que não é nada disso. Na verdade, elas estão vivendo essa hipocrisia que Jesus condena desde o começo. Sim. E eles roubaram a imagem de Jesus, eles descaracterizaram ela e estão vendendo uma coisa contemporânea de marketing e de ostentação. Sim. Então, eu acho que, de verdade, o evangelho de Jesus precisa fazer isso que Jesus está dizendo aqui no texto. Vocês precisam ouvir a voz de Jesus, nós precisamos, e naturalmente a gente entregar para Deus. Devolver não é alguém vir e impor a nossa obrigação como pagar um tributo. Jesus não está dizendo assim, olha, vocês na verdade têm que pagar imposto para Deus. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo devolvam. Então, quando a gente vai devolver alguma coisa, a palavra aí devolver é aquela ideia de você dar alguma coisa para alguém que lhe é de direito. Então, se eu sou um proprietário da terra, quando eu recebo aquilo que vem da terra, é porque a terra é minha. Quando eu estou recebendo o louvor de um povo, como o caso de Deus, a gente é de Deus, a gente é criado por Deus. Então, tudo aquilo que é proveniente do ser humano deveria ser entregue a Deus. Então, quando o texto está dizendo devolva a Deus o que é de Deus, é de fato para que a gente faça isso de forma racional, como você disse, de forma que você dê voluntariamente e que você não vai ser subjugado e Deus não vai mandar os anjos do céu bater na gente para a gente prestar culto para Ele. Deus mandou os soldados dele aqui na terra para obrigar a gente a dar a Ele o que é dele. De forma alguma. Não. De forma alguma isso vai acontecer. Então eu acho que essa reflexão que você faz a partir da lógica de que a gente precisa analisar as estruturas religiosas que a gente faz parte, analisar se as pessoas estão controlando a gente dentro das igrejas e estão dizendo, olha, a gente coloca cobertura espiritual, a gente tira a cobertura espiritual, a gente abençoa, a gente amaldiçoa. Em lugar nenhum você vê Jesus fazendo isso. Não. Nem amaldiçoando, Jesus não está amaldiçoando. Não. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade com o texto bíblico e interpretar a partir da Bíblia e a partir do Espírito Santo que não nos aprisiona. Sim. Então, uma vez que Deus não faz isso, que Jesus não faz isso, nós não temos por que fazer. E se estivermos fazendo, ou se alguém está fazendo com você, que Deus te livre, né? Exato, exato. E esse só é, na narrativa de Marcos, o segundo embate de Jesus com os religiosos. O primeiro foi agora, pertinho, quando eles perguntam, com que autoridade você faz isso?
Aí ele conta a história, responde eles, depois conta a história dos lavradores. Esse é o primeiro embate. O segundo é esse de hoje. Vamos ver se a gente pega ele aí, o dos impostos. E na próxima vai ter os saduceus aí perguntando sobre ressurreição, né? A realidade da ressurreição. É o terceiro. Aí depois, continuando no Evangelho de Marcos, vai ter o embate com o Sinédrio e vai ter o embate com Pilatos, né? E depois a gente sabe que é o caminho da cruz, do Gólgota, né? Então Marcos tem essa teologia que em algum momento você falou, bem costuradinha, né? Ele vai mostrando até nessa última semana de Jesus em Jerusalém esses embates que ele tem com o fariseu, com o herodiano, com o saduceu. Aí depois com o sinédrio, com a cúpula toda. Imagina. Aí depois está o colégio todo. Aí depois esse colégio faz aquele rolando lero, joga pro Pilatos, o Pilatos lava a mão, mas autentica a coisa e a coisa acontece. E a gente sabe que Jesus morre na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Amém. E por isso a gente está aqui glorificando a Ele, Amém. Agradecidos a Deus por Ele. E já que Ele é a primícia dos que ressurgem, a próxima gravação nós vamos falar um pouquinho de ressurreição. Olha que maravilha! Certo, meu amigo? Certo. Então é isso. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos orar antes de encerrar, mas fazendo a vez do Fernando, entra no YouTube, dá like, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga, né? Isso é bom, contribui na nossa comunidade. Aquilo que entra aqui na comunidade é revertido aqui para a comunidade, para as famílias da igreja, para as famílias da vizinhança também. Sobre isso a gente é bem tranquilo em relação à administração dos nossos bens aqui, né? Das nossas contribuições. Certo, mano? Certíssimo. É isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A hora mais uma vez aí. Agora. Por favor. Deus, muito obrigado por poder estar aqui, fazendo essa leitura tão agradável, por poder compreender o texto bíblico, por poder trocarmos essa ideia muito legal, Senhor, a respeito do teu evangelho. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude aqueles que nos ouvem, nos fortaleça, Senhor, para que a gente possa fazer como o texto bíblico nos diz, para que a gente devolva ao Senhor tudo que é seu. Amém, que a gente não se aproprie daquilo que não é nosso. Amém. Mas que a gente entenda o que é seu, que a gente ajude as pessoas a também devolver ao Senhor o que é do Senhor e que a gente, de forma alguma, despreze as pessoas que carregam a imagem de Cristo. Amém, Jesus. Esse é o pedido do meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau.